A fase da sua vida pode gerar o medo? Pode. Se você, por exemplo, estiver desempregada e está tanto necessitando de emprego, precisando fazer um monte de processo seletivo e não é chamada, precisando, sei lá, pagar conta. Essa fase da sua vida ou uma situação específica que você vive pode gerar um medo, né? Medo de cuidar de uma criança, medo de achar que não consegue, medo de errar e perder o emprego. Então você tem essa... Pode gerar a situação da sua vida ou uma fase, pode gerar sim o medo. Não use um mecanismo de fuga e evitação. É muito comum, gente, as pessoas, é o mais natural, as pessoas, quando estão com medo, fugirem ou evitar a situação em questão. Quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Na esquiva ou na evitação e na fuga do medo, amplia o medo. Como assim, Leila? Quando você... Porque o medo ele está envolvido sobre o imaginário e sobre a situação real. Então, ou o medo de proteção da sua vida é você estar se protegendo de uma situação de risco, e soma, quando você evita e quando você foge, soma com o seu imaginário. Se eu tivesse, ainda bem que eu não fui fazer tal coisa, porque se eu fizer pode ter sido perigoso. Então, quando eu penso, quando eu não faço, eu já estou com medo daquele risco, e eu não faço, vai gerar mais medo, tá? Soma as duas coisas. Então, o que você deve fazer é sair fora do comum, que é enfrentar. Enfrente o seu medo. É a única forma que você tem de resolver o seu medo, de você diminuir o seu medo, inclusive eliminar o medo, tá? Trabalhe o que causou o medo. Como que eu enfrento, Leila? Trabalhe o que causou o medo, por isso você tem que saber o que é o medo, trabalhar isso, trabalhar o autoconhecimento. Se você entender de onde vem o medo, por que eu tenho medo, você consegue ter enfrentamento sobre ele. Para enfrentar, você precisa de estratégia, você precisa de alguma técnica, alguma coisa para lidar com aquela situação de medo. Então, eu tô com medo de fazer errado, Leila. Isso acontece muito. Leila, eu tenho medo de errar na hora de desfraldar. Se eu fizer alguma coisa errada no sono, né, na retirada da chupeta, gente, N situações, N fases ali que pode acontecer. Eu tô com medo. Bom, por que gerou esse medo? O que levou? Faz um autoconhecimento. Por que dessa causa? E qual que é a estratégia que você vai utilizar para enfrentar esse medo? Você não pode recuar, tá? Você não pode dar meio passo para trás, um passo para trás, tá? Tem que enfrentar. Então, use uma situação, uma estratégia, uma técnica para você lidar com esse medo e passar pela fase. Não desista, tá? É importante não desistir no primeiro obstáculo que você encontra. Geralmente as pessoas tendem a, no primeiro obstáculo que ela está tentando enfrentar o medo, sabe o que ela faz? Ela deixa para o outro, falando do cuidado, ela deixa para outra pessoa resolver, porque aí eu evito o enfrentamento desse medo. Ou eu deixo o tempo resolve, Leila, eu já ouvi muito isso. A pessoa terceirizar, ela tá houve um obstáculo, ela tentou enfrentar e quando não conseguiu, houve um obstáculo, ela foi lá e deixou que o tempo resolve. O tempo vai resolver, não resolve, tá? Muitas vezes não resolve. Pode ampliar o problema, falando do desenvolvimento infantil, falando da criança, às vezes amplia o problema em vez de resolver.